Ok, Jó Oliveira, bom dia. Deixa eu dar aqui o nosso bom dia para o professor José Hernani, professor de História da Universidade Católica de Pernambuco. Né? O que está em jogo nesta eleição que, na sua opinião, contagiou o eleitor? Ainda uma eleição fria, morna, né? Poderia ter sido melhor. Eu não sei, Pedro, se essa eleição está tão fria e tão morna. Eu já, há 16 anos atrás, eu estive num país de primeiro mundo, exatamente numa época de eleição. E parece que a gente está seguindo essa linha hoje. Quer dizer, já tinha a história dos cavaletes, né? Dos cavaletes. Não se discutia tanto, a coisa não aparecia tanto. E, entretanto, me parece que a gente avançou para essa coisa, quer dizer, você não tem mais grandes concentrações, você não tem mais aquela empolgação, as grandes passeatas diminuíram bastante, né? Mas me parece que as pesquisas dão um número de pessoas que não vão votar nulo, vão votar em branco, muito baixo. Então, me parece que há uma conscientização bem maior, já está sabendo o que quer, já o eleitor tem uma consciência muito grande, principalmente para presidente e governador, daquelas políticas que lhe interessam ou não lhe interessam, ou ele não tem conhecimento. Eu acho que não está tão morna, eu acho que ela chegou a um amadurecimento muito interessante e que eu espero que o resultado comprove isso aí. Aliás, isso a gente falava até durante a semana aqui, doutor Sadi. Doutor Sadi teve presente em uma das entrevistas que nós fizemos com os candidatos, né? Ele foi entrevistado no dia que nós tivemos a ausência de um dos candidatos aqui, durante esse período que antecedeu, né, a eleição, e nós falávamos exatamente disso, né? A maturidade do eleitor. Né? Essa coisa se a eleição contagiou, não estava contagiando, né? E a forma da votação, né? De como a eleição transcorria aqui. O senhor falou na história dos cavaletes, né? Realmente nós não tivemos grandes concentrações, aglomerações, mas cavalete a gente viu um bocado no meio da rua. Doutor Sadi, bom dia. Bom dia, Pedro Paulo, bom dia, demais participantes, bom dia, telespectador. Na sua opinião, essa é uma eleição diferenciada, né? Uma eleição que está transcorrendo dentro daquilo que vocês previam? Toda eleição é um fato, as eleições se repetem, mas cada uma dentro de contextos diferentes. Essa eleição tem uma grande novidade, na minha opinião, que é a lei da ficha limpa, que estabeleceu condições mais rígidas para que os candidatos conseguissem o registro. E isso alertou a população, ainda que essa lei ainda esteja sob o impasse, na medida em que o Supremo Tribunal Federal não tomou uma decisão, os ministros ficaram num empate de 5-5, e aí não se tomou a decisão sobre se essa lei vale ou não para esta eleição, mas só o fato da sua promulgação já traz um fato novo. Primeiro, porque se trata de uma lei que resultou de um projeto não do Executivo, não um projeto de um parlamentar, mas um projeto que saiu da iniciativa popular. Foram cerca de 2 milhões de assinaturas de cidadãos que encaminharam ao Congresso e pressionaram para que essa lei fosse aprovada. E ainda que essa lei não venha a valer para essas eleições, já o eleitor já fica consciente, já fica advertido, só pelo fato da sua existência, de que deve votar em candidatos que tenham uma reputação ilibada, que não tenham vida pregressa, que ostente condenações criminais ou condenações por atos de improbidade administrativa. Para isso o eleitor deve ficar atento, não vote em candidato ficha suja. Professor Michel Zaidan, bom dia, prazer, uma honra tê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Pedro Paulo. Qual é o seu sentimento em relação a esta eleição de hoje? Ela é uma eleição como outra qualquer, ou é uma eleição diferente, é uma eleição diferente das outras que já aconteceram? Olha, há um fenômeno novo que vem se consolidando, e não é só no Brasil, é no mundo todo, que é o que se chama de judicialização da política.
cada vez mais o Poder Judiciário vem legislando sobre a sociedade, as atitudes, o comportamento político. Para uns isso é ruim, para outros isso é bom. Na minha perspectiva, eu acho que tem contribuído muito para aperfeiçoar a democracia brasileira. Não é? Eu acho que os que acham que essa nossa eleição é desemocionalizada, eu tenho a impressão que são aqueles que são contra a judicialização da política no Brasil. Não é? É preciso entender o que é que se chama de desemocionalização. Eu acho que nós estamos adotando um modelo mais racional de fazer política aqui no Brasil. Sobretudo com os controles, a responsabilização dos candidatos. Né? Hoje, realmente, é preciso ter cuidado para ser candidato e exercer, inclusive, realmente o poder. Não é mais como antigamente. A impunidade já não é uma certeza aqui no Brasil. Então, esse aspecto, eu acho que reveste essa eleição de características muito particulares. Não é? Outra coisa que se chama a atenção nessa eleição é o fato de haver uma polarização muito prematura, que faz com que, de fato, as pessoas procurem consolidar a sua intenção de voto. Em contextos onde a eleição é polarizada, e essa polarização ela é muito nova, muito prematura, fica pouco espaço, digamos assim, para mudança de intenção de voto. Né? E, claro, também para a atuação de militâncias organizadas, e muito debate, muita agitação, etc. Não é? Essa, eu acho, a característica principal dessa eleição que nós estamos vivendo. Existe, de fato, duas grandes polarizações, a nível do Estado de Pernambuco e a nível nacional, entre dois, entre aspas, projetos políticos, com uma diferença razoável entre esses projetos. De certa maneira, isso desarma a sociedade para que ela vá para o bom combate, que ela procure o contraditório e etc. Né? De certa maneira, há a história do voto útil. As pessoas também não querem perder o voto. Existem muitos que querem votar no candidato que vai ganhar a eleição. Tudo isso faz com que, de fato, ocorra uma espécie de desemocionalização do pleito e um desarme da própria militância, uma vez que as coisas parecem que estão mais ou menos dadas. Certo? Não há muita possibilidade de mudança nesse panorama que está aí. Numa eleição onde um tem 80 e outro tem 14, realmente é difícil achar que alguma coisa vai mudar o resultado dessa eleição. Então é preciso ver com cuidado isso que se chama de desemocionalização, de que o pleito é frio, de que não tem uma grande carga de militância, porque eu acho que nós tendemos para um outro modelo de eleição, um outro paradigma, que não é só a judicialização, mas é o fato de que caminhamos para um modelo mais racional, digamos assim, da atividade política. Uhum. Vocês concordam com isso? Eu queria deixar aberto aqui, né, para os nossos convidados. Professor, pode falar, professor. Você concorda? Inclusive, eu tenho a impressão que algum especialista, não sei se de antropologia ou de comunicação social, vai ver, seria, digamos assim, a imagem da eleição de um modo geral. Eu me recordo que até eleições passadas, os prédios, todos eles, o apartamento, cada janela, cada balcão, colocava a sua bandeira, colocava o seu retrato para diferenciar. Os carros no meio da rua. Os carros, né? Adesivo, você ficava... A exceção era carro sem adesivo, todo mundo. Agora você mudou. Né? Eu fiquei até meio desconfiado, porque na minha rua, a única que tem uma faixa sou eu. Será que eu vou ser multado? Eu fiquei preocupado com esse negócio. Não sei. Quer dizer, isso desapareceu. Quer dizer, não há essa preocupação. E aquelas pessoas que estão com adesivo no seu carro já sabem que vão votar. E aquelas pessoas que não botaram coisa no seu apartamento já sabem que vão votar. Então, eu acho que isso é... Quando há mais indefinição, há mais disputa. Essa é a questão. Uhum. Se essa eleição tivesse muito indefinida, vamos supor, né, haveria muito mais disputa. É possível. Muito mais disputa. É possível. Porque é preciso suar a camisa para ganhar realmente o voto. Mas, olha, essa rigidez da lei, essa que o senhor chamou aí de judicialização, né, da campanha, isso não intimida o eleitor? Como nós vemos aqui o professor disse, será que eu vou ser multado? Intimida os candidatos. Imagina. Intimida os candidatos, que
são os incriminados, são os responsabilizados criminalmente, os candidatos. Eu discordo. Pode falar. Eu não creio que essas disposições legais intimidem condutas ilícitas. Ainda existe, apesar da judicialização do político, ainda existe um sentimento muito grande de impunidade, mesmo porque algumas penalidades são muito leves. Por exemplo, propaganda irregular. Propaganda irregular, a multa vai de 5 mil a 25 mil reais. Às vezes vale até a pena pagar uma multa dessa e fazer a sua, Você, como procurador, propaganda irregular. Não diga, não. Isso é Não, deseducativo. mesmo que ele não dissesse, tem candidato que já percebeu isso Deve faz dizer tempo. que o crime não compensa. O crime não compensa. Nós temos que dizer isso. Não, eu acho que nós temos que repensar. Vai haver audiência pública. Aumentemos as penas, então. Exato. Existe uma comissão que está fazendo audiências públicas. Tem audiências públicas programadas. Aqui no dia 15 de outubro nós vamos ter uma audiência pública aqui no Recife, justamente para pensar no novo Código Eleitoral. E uma das questões mais pungentes é justamente essa questão de propaganda. Por exemplo, por que não outdoor? Ora, proíbe o outdoor e permite esse empocalhamento da cidade de cavaletes. Em São Paulo, por exemplo, cavalete é proibido. Se vê em pouquíssimos cavaletes, porque a legislação municipal proíbe. A nossa legislação municipal aqui do Recife e das cidades que são adjacentes não proíbe cavalete. De sorte que a cidade proíbe o outdoor. O outdoor é muito melhor em termos visuais do que esses milhares de cavaletes que se colocam. É caro o outdoor. Mas o cavalete é caro porque não só tem o cavalete, como tem o sujeito que toma conta do cavalete, Mas que recebe. É mais acessível para os candidatos com menos poder aquisitivo, ou o fundo partidário das suas agremiações. De toda maneira, eu vou dizer uma coisa, eu acho que é um aperfeiçoamento. Nós estamos numa marcha de aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro. Sim, claro. E é inegável que nós temos conquistas, temos ganho. Se for comparar essas últimas eleições com as eleições passadas, é evidente que nós estamos caminhando para o canto certo, para a direção certa. Inclusive... Pode falar, professor, pode falar. Os debates, todos eles, o grande público, pelo menos que eu tive contato, acharam insossos, debates muito sem graça. Engraçado, antigamente, quando se tinha um debate, era uma coisa decisiva, que poderia dar o destino da eleição. Esse ano nós tivemos vários debates, não mudou nada. Né? É como se não tivesse acontecido absolutamente nada, professor. É uma coisa... Então, um amigo meu, uma pessoa ligada a mim, teve uma opinião que eu achei genial. Ele disse, olha, debate em que não se fala na mãe do outro, na mulher do outro, e etc., não tem graça, não é? E realmente, porque os debates, apesar... Bom, se pode dizer que houve essa judicialização que Zaidan falou, engessou, como se usa no jornalismo a palavra. Tudo bem, mas os debates procuraram... O pessoal vai se adaptar, eu acho que vai melhorar muito a coisa, os próprios pessoal das TVs, as coisas vão se aperfeiçoar mais nisso, não é? E em assuntos, digamos assim, públicos, republicanos, para usar do cientista político. E não da mãe do outro ou da mulher do outro, não é? Professor Clóvis, pode falar, professor. Então, eu vou agregar a esse debate o lado econômico. Como o doutor Sadi deixou claro, entendeu? A justiça, ela tenta regular o poder de fogo dos candidatos. Então, o que é interessante é que, por exemplo, com a introdução da mídia, nós estamos falando agora, inclusive, do próprio debate, hoje, por exemplo, a mídia, ela engessou, entendeu, o debate. Então, 30 segundos para o indivíduo fazer a pergunta, 2 minutos para o candidato responder, mais 1 minuto para a réplica e outro para a tréplica. Então, está engessado. Está dentro de um formato, de uma grade, entendeu, que interessa